Jesus, a escada para o céu. O patriarca Jacó, quando estava fugido de seu irmão Esaú, ele, no meio da viagem, para no relento, lá no deserto. E Jacó faz de uma pedra seu travesseiro. E Jacó descansa, dorme da sua jornada agitada. Jacó estava tão cansado que nem se incomodou com o descômodo daquela pedra. E pela madrugada, Deus o visita. E Deus o chama. E Deus o desperta. Dizendo: eu sou Deus de teus pais, Abraão e Isaque. E Jacó, naquela visão que ele teve de Deus, ele faz um voto, dizendo que Deus, se Deus fosse com ele na jornada, que ele o serviria. Jacó viu uma grande escada. Jacó viu uma grande escada que ia do topo do céu à terra. Anjos subindo e descendo. Jesus é chamado de mediador de uma nova aliança. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos, versículo de número 12, diz que porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a escada para o céu. Não existe outro meio, outro caminho que conduza o homem a Deus. O meio pelo qual Deus instituiu, criou para que o homem novamente pudesse ter comunhão com Ele, foi apenas e é apenas através de seu Filho Jesus. Então, Jesus é a escada, é o acesso do homem a Deus. Jesus, em João capítulo 14, versos de número 6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele. Então, se você estiver se achegando a Deus por outros meios, por outros recursos, saiba, Deus não irá aceitar você. Deus não irá o receber, porque Deus só recebe aqueles que estão em Cristo. Aqueles que vêm a Jesus, eles o recebem. Deus o recebe. A palavra diz que aquele que rejeitar o Filho, rejeita o Pai que o enviou. Então Jesus é o projeto de Deus para salvar o homem, seus pecados, da condenação eterna, da morte eterna. Jesus é a escada para os homens. Jesus é o único caminho. Jesus chega a dizer em um de seus evangelhos, João, que Ele é a porta, o acesso para a vida. Todos que entram por Ele, entram, saem e acham a pastagem. Não há outro meio, não existe os gurus, os pensadores, não existe ninguém que possa conduzir o homem a Deus, a não ser Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe mediadores ou mediadoras com Cristo. Somente Cristo é o único que pode conduzir o homem ao céu.
É o único que pode conduzir o homem a Deus. Porque ele diz categoricamente: eu sou o caminho para Deus. Ninguém chega a Deus se não for por mim. Então, se você estiver numa vereda, em um caminho, querendo ter comunhão com Deus, se não for por Cristo, não existe comunhão. E para concluir, João, na sua carta, primeira carta, ele diz que a comunhão dos crentes é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira comunhão só se dá por meio de Cristo, por meio de Jesus. E essa comunhão, a pessoa desfruta das bênçãos espirituais, de todas as bênçãos espirituais. Jesus é a escada para o céu. Se você tem o objetivo de chegar ao céu, não pode ser por outra via, não pode ser por nenhum outro nome que se possa nomear entre os homens, a não ser o nome de Jesus. Então ele te diz: os que vêm a mim, de maneira alguma o lançarei fora. É momento de você abandonar a porta larga e vir para Cristo. Vir para o caminho da vida, a vereda da vida, chamada Jesus. Porque a porta larga é a porta da destruição. Muitas pessoas têm caminhado por essa porta. Que você abandone essa porta, que conduz à perdição eterna, e passe a trilhar o caminho estreito que conduz para a vida. E poucos acertam com essa porta. Oxalá, tomara a Deus que você seja um desses poucos que acerta pela porta estreita. Jesus nos Evangelhos chega a dizer: os que vêm a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Que você venha a Cristo, porque Ele é a única escada que conduz você para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te salve, que Deus te proteja, em Cristo Jesus. Amém.